Meus irmãos, a paz e a graça, que Deus abençoe a cada um. Vamos continuando falando de Laje Minas, professor Ilmar Sattler César, o diretor e fundador do Seminário Teológico Tabernáculo e Seminário Teológico Bereshit, professor aqui de História e Geografia, Sociologia e Filosofia. Temos 2 cadeiras no estado de Minas, mas temos vários cursos e estamos aprendendo aqui até hoje, nós estudando. Não pensa que sabemos nada, que quanto mais estudamos, menos sabemos. Estamos estudando aqui pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que é a empresa que administra o Seminário Tabernáculo, o Seminário Bereshit e a Faculdade Livre Bereshit. Nossa aula é de curso básico de teologia. Nós temos aqui todos os cursos, mas hoje o curso básico. E o primeiro livro, a última matéria é essa, Religiões Comparadas, número 1. Nós estamos trabalhando a chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Já falamos das origens das religiões, das biografias de Miller, de Ellen White, dos pilares da Igreja Adventista. Na aula passada falamos de refutamos 2 doutrinas dele. Doutrina entre aspas, né? Que não é doutrina coisa nenhuma. 2 ideias deles. Que é a do sono da alma, que a alma morre, a alma não morre, ela é imortal. E a aniquilação total dos ímpios. Os ímpios não serão aniquilados, eles darão conta de si, irão para o juízo final e depois pagarão. Serão sentenciados. Hoje falaremos de mais 2 ideias deles. 2 coisas que eles apresentam. Não são doutrinas, vamos refutar. A chamada do Satanás é um bode expiatório e a outra, a obra de Cristo que não foi conclusa, né? Começando por essa aqui, o bode expiatório. Esse texto está em Levítico 16, capítulo 16, versículo 22 e 26. Quando fala que teriam que se levantar, quando, portanto, 2 bodes eram postos perante o Senhor, no dia do Yom Kippur, a festa dos judeus, uma das festas dos judeus, que é feita no 10º dia do 7º mês, Tisri ou Etanim, que eles têm no dia do Yom Kippur, a fazer então a expiação dos pecados. Naquela época, naquele dia, tinha que pegar 2 bodes. E um era imolado e o outro era levado para o deserto. E eles então dizem que o bode expiatório de Levíticos, onde os pecados são carregados pelo diabo, são lançados sobre ele, finalmente um e outro são aniquilados. Eles creem então que o bode expiatório é o diabo. Essa doutrina aberratória de um grupo que se considera evangélico não tem fundamento bíblico. O bode expiatório e sua função aparece descrito em apenas 3 versículos do Levítico 16 e não tem referência nenhuma a Satanás. Mas no livro dele, chamado Ritual dos Santuários, eles falam isso, que os 2 bodes eram postos perante o Senhor no dia de expiação, representando Cristo e Satanás. O bode imolado, que era morto, era Cristo, e o bode que viava para o deserto era o diabo. Essa interpretação está completamente translúcida, completamente alucinada, né? Aberração. O bode expiatório, a interpretação correta é que eles ambos representam Cristo na obra expiatória dele. O imolado representa a morte, a expiação dos pecados, ele é morto. E o enviado, a remoção completa dos pecados. Podemos falar também da morte. Jesus morre como bode expiatório e ressuscita depois como bode imolado, né? Então são esses 2 animais. Se esses 2 tivessem sido designados para simbolizar os 2 aspectos opostos entre si, certamente o Senhor não incluiria 2 animais da mesma espécie. Se fosse para mostrar a oposição, seria um bode e um carneiro, né? Além do mais, todos os animais utilizados nos rituais eram sem defeito. Como poderia Satanás ser representado por um animal imaculado? Satanás não é isso, nunca foi. Em Levíticos 14, 1 a 7, encontramos ritual semelhante que simboliza os 2 aspectos da salvação. É quando o leproso era purificado, né? Da lepra, ele tinha que pegar e sacrificar 2 aves, né? Ele levava 2 aves, uma era imolada e a outra libertada, né? Ritual dos 2 bodes é a mesma coisa, o mesmo simbolismo. Então é refutado pela seguinte coisa: somente Cristo carregou todos os nossos pecados e não Satanás. Satanás não carregou pecado nenhum. Ele, aliás, lançou os pecados nas nossas costas, né? Isaías 53, João 1, 1 Pedro 2. Outra coisa, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Satanás não foi morto, não é um ser carnal. Tinha que ser alguém para pagar pelo homem que fosse homem. Tanto que o título de Jesus na Bíblia inteira é o Filho do Homem. Ele não fica falando que ele é Jesus. E ali ele manda os demônios que ele repreende não falar também. Repreendia, não aceitava que eles falassem. Mas ele dizia que ele era o Filho do Homem, para mostrar que o homem é que paga pecado, né? Então ele veio morrer como Deus, ele se tornou homem para redimir nossos pecados. Atos 20 e Hebreus 9. O sangue de Cristo concede as mais ricas bênçãos aos crentes. Proximidade de Deus, santificação, justificação, libertação da ira, paz, redenção, purificação.
As atividades do diabo são bem diferentes dessas aqui, descritas por Jesus. Satanás é destruidor, é príncipe desse século, é perturbador, é mentiroso, é pai da mentira. Ele opõe-se ao evangelho, então jamais ele pode ser bode expiatório. A segunda doutrina a ser refutada, a doutrina entre aspas, né? Segunda ideia deles, é aquela que criaram para dar uma satisfação com o grande desapontamento de Miller, que marcou. Miller não marcou, né? Falou que era ainda primavera e outra, mas um dos discípulos dele disse que era 22 de outubro de 1844. Como não aconteceu, eles inventaram então essa ideia de que naquela época Cristo entrou no santuário. Ele não teria vindo aqui não. Ele entrou no santuário dos céus para fazer a purificação, né? Mas ele já morreu na cruz, já pagou tudo, não tem mais nada que purificar. A obra foi feita uma vez por só. Entrou uma vez só e acabou. Liquidou tudo. Para os adventistas, Cristo entrou no santuário celeste em 1844, dia 22 de outubro, para a purificação dos pecados. Apega-se ao texto de Daniel 8, 13 e 14, que na verdade se refere ao templo de Jerusalém. Ellen White afirmava que o texto se referia a Cristo purificando o santuário do céu, quando na realidade aplica-se mais a Judas Macabeu, né? Quando fez a purificação, que depois da profanação de Antíoco Epífane IV, o chifre que despontou daqueles carneiros e bodes lá de Daniel, o chifre que desponta é o Antíoco Epífane dos Seleucidas, que profanou o santuário sacrificando um porco dentro do santuário. Depois Macabeus fez essa reinauguração e foi criada a festa da dedicação, que Jesus esteve nela, cita na Bíblia. Então a doutrina do santuário surgiu quando em 1844 falhou a profecia sobre a volta de Cristo, propagada por Miller. Aí eles deram um jeitinho de inventar isso, que Cristo teria entrado no santuário celeste, ao invés de vir à terra. O ensino das Escrituras é muito claro em relação à expiação de Cristo, completa, perfeita, única e total, absoluta, né? Cristo já purificou, fez a purificação de todos os pecados, Hebreus 1, capítulo 3, Hebreus 9. A obra de Cristo nesse período de graça é de intercessão, não de purificação. Hoje ele intercede por nós, na direita de Deus Pai intercede por nós. Não tem mais purificação. Ele morreu e expiou tudo aqui de uma vez, só na terra. Cristo está sentado à destra de Deus, significando missão consumada. Ele sentou lá, está descansado, acabou. E a volta de Cristo será visível e sensível. Mateus 24 e Tessalonicenses fala sobre isso. Então, meus queridos, nós falamos hoje, nessa aula, sobre duas ideias, né, deles, que é o bode expiatório seria Satanás, que não tem fundamento algum, e a segunda é que Cristo, em 1844, teria entrado no santuário para purificar o santuário. Quando já acabou tudo, foi tudo purificado, ele fez uma vez só, morreu uma vez só e apagou, borrou, encerrou, pagou todos os nossos pecados. Por isso que ele diz, tetelestai, está pago, ele quitou o débito, não tem mais problema nenhum com isso. Essa foi a nossa aula de hoje, ficamos por aqui, fica na paz, tchau, tchau.